Na CBN Vale do Itajaí, Educação e Cultura. O multiartista catarinense Luciano Candemil lançou no dia 20 de maio em todas as plataformas digitais o single Sou Frida, em homenagem à pintora Frida Kahlo. A música exalta a garra e a vontade de viver da artista, que teve uma trajetória marcada por uma série de dificuldades e, ao superá-las, consolidou-se como importante figura da arte mexicana. Luciano se encantou com a história da artista ao assistir a um filme sobre a vida dela e após visitar a famosa Casa Azul na Cidade do México, onde a pintora viveu grande parte da vida. E para saber mais a respeito dessa história, aqui no nosso quadro Educação e Cultura, nós conversamos então com ele, com o artista Luciano Candemil, que é percussionista, compositor, cantor e pesquisador em etnomusicologia. Luciano, bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Denise, tudo bem? Bom dia, pessoal de Blumenau aí, ouvintes da CBN. Bom dia, obrigado aí. Luciano, você fala de onde nesse momento? Olha, nesse momento eu estou falando de Balneário Camboriú. Linda Balneário Camboriú, assim como Blumenau, uma linda terça-feira? Sim, aqui está um dia de sol, amanheceu um pouco frio, mas já deu uma esquentada, tem esse solzinho gostoso aqui de Balneário Camboriú. Ô Luciano, nos explica essa paixão pela arte, como começou todo esse teu encantamento e envolvimento pela arte, você sendo um multiartista? Bem, já começou bem cedo, na época de infância, quando eu participava dos ensaios de escola de samba na cidade de Laguna, que é a terra da minha família, dos meus avós, né? E depois no colégio, na época escolar, e aí a coisa foi seguindo. Depois de formado, eu viajei pelo Brasil, eu morei em várias partes, então eu sempre tive contato com a arte, né, com a cultura, com a música, em especial com a percussão e com as músicas de matriz africana. E por falar em música, a gente vai agora ouvir aqui, vamos transformar a música em tema dessa entrevista principal, a música, o single Sou Frida. E daqui a pouquinho a gente volta para poder falar um pouquinho mais de todo esse trabalho, de toda essa homenagem feita, mas agora então uma pausa para ouvir então esse single Sou Frida, no ponto. Ok. Vida, eu só quero viver. Vida, me permita amar. Esperar a inspiração. Vida, não me faça chorar. Vida, não me deixe morrer. Vida, eu só quero pintar. Revelar a revolução. As cores do interior. Uma caixa de tinta, Tijuana, Cuiacana, Casa Azul, o tempo vai voar. Deixa eu lhe pedir, deixa eu lhe falar. Pato de Palo vai realizar. Eu amo o leite que a ama me deu. Eu bebo tudo que a água me dá. O riso, o espinho, o beijo, a dor. Viver a vida com muito amor. Frida, sou Frida. Calo nos pés, calo nas mãos. Sou Frida, não me calo não. Luciano, uma boa oportunidade, Luciano, para você agora falar muito sobre esse trabalho, sobre essa composição, sobre essa música e sobre a homenagem voltada para a pintora Frida Kahlo. Por favor, então, vamos falar um pouquinho mais sobre todo esse contexto que resumiu nesse trabalho seu, nesse trabalho musical Sou Frida. Bem, a música Sou Frida, comecei a compor ela depois que eu assisti um filme da história da pintura mexicana, quando eu fazia graduação em música na Univale. Alguns anos depois, eu fui participar de um congresso de etnomusicologia na Cidade do México e, por coincidência, eu fiquei hospedado no mesmo bairro da Frida Kahlo, mais ou menos umas 5 quadras do museu, né, onde era a casa dela. Então eu pude fazer uma inserção profunda no bairro que ela vivia, nas ruas, nos bares, botecos, feiras, mercados. E aí, então, eu dei mais uma caprichada na música, fiz uma renovada. E esse ano eu comecei, então, um projeto novo de lançar músicas inéditas. E eu escolhi essa canção. Por que eu escolhi Sou Frida? Porque a gente está vivendo um momento de pandemia
E a Frida Kahlo, ela passa uma mensagem muito interessante dessa dicotomia entre, ao mesmo tempo, conviver com dor e alegria, né? Com sofrimento e com amor. Então, mais do que nunca, hoje em dia, a gente está precisando superar uma série de coisas, mas, ao mesmo tempo, viver com alegria, buscando alguma coisa boa para a gente. Então, a música Sofrida foi escolhida por conta desse motivo. Realmente um momento muito oportuno para aprender, né, esses diferentes momentos, sofrimento e amor, dor e alegria, e claro, se basear aqui nessa grande homenagem à pintora Frida Kahlo, que nos deixou em 1954, é isso mesmo? Confere essa data? Bem, eu não estou muito a par disso não, mas eu tenho uma ideia assim que está mais ou menos nessa data aí, e que lá pelo começo de junho ela faria aniversário novamente, né? Ô, Luciano, e como é que foi a gravação dessa música, do single Sofrida? Sim, essa gravação começou a ser feita em janeiro, é produção musical do Eliezer, né? Então a gente buscou uma sonoridade bem contemporânea, bem moderna, é tudo basicamente feito pelo Eliezer, com os teclados, sintetizadores, mas como eu sou percussionista, eu coloquei também um pouco de organicidade, gravei alguns instrumentos, né? E é mais ou menos isso. Como você mesmo falou há pouco, né, uma música que passa muitas mensagens, entre elas realmente essa relação sofrimento e amor, dor e alegria. Eu aproveito agora para também perguntar para você, né, como é que foi a passagem deste último ano cheio de adversidades no enfrentamento ao coronavírus? Como é que foi para você, artista, também se reinventar, se manter cada vez mais forte dentro da arte? Bem, eu, além de artista, eu também tenho a minha vida se divide em 3 partes, vou dizer assim, em relação à música e à arte. Eu tenho uma vida acadêmica, uma vida artística e uma vida com educação. A vida artística, ela ficou parada no que se refere a shows e gravações. Mas aí, então, eu aproveitei esse momento de recolhimento para rever algumas composições, para compor coisas novas, buscar novas parcerias, e como resultado desse processo do ano passado, começou a vir então agora o lançamento de vários singles. Sofrida é o primeiro desse ano, e daqui a uns 3 meses vai ter um segundo e assim por diante. Opa, que legal. E em quais plataformas que a música pode ser encontrada? Onde é que a gente pode acompanhar realmente, né, curtir o single Sofrida? Bem, ela está em praticamente todas as plataformas digitais, no Spotify, Deezer, iTunes, no YouTube. Eu acho que deve estar em todas que eu conheço e muito mais outras. Ô, Luciano, aproveitando, né, todo esse seu contato com a arte, você como multiartista, você que é percussionista, compositor, cantor, e eu te apresentei também como pesquisador em etnomusicologia. Fala um pouquinho mais sobre esse trabalho de pesquisa, divide um pouquinho mais esse teu conhecimento aqui conosco nessa entrevista, por favor. Ah, sim, Denise. Eu vou aproveitar e eu vou emendar com a pergunta de antes. O ano passado eu estava no meu último ano de doutorado em etnomusicologia, então eu aproveitei o momento do isolamento social para me dedicar à fase de escrever a minha tese que eu defendi agora faz umas 2, 3 semanas, né? Bem, a música tem várias áreas de pesquisa. Aqui eu trabalho já há um tempo, chama-se etnomusicologia. O que vem assim a isso? É uma área em que a gente pesquisa a música como parte de uma cultura. A gente não olha só a música, só um CD, só uma partitura. A gente sempre vai analisar a música numa relação cultural, ou seja, quem são as pessoas que fazem essa música, onde é que elas moram, como elas ensaiam, como elas compõem, né? Como é que é o dia a dia dessas pessoas, como se aprende música. Ou seja, a gente estuda não só a música, mas todo o contexto que gira em torno daquela música que é produzida por um grupo de pessoas.
Dá para entender, Denise? Sim, dá para entender sim, até imaginar realmente esse grupo cada vez maior e esse grupo também que foi também fortemente impactado, né, Luciano? Nesse mais de um ano de pandemia, quantas pessoas realmente que tiveram que mudar os seus destinos, os seus trajetos e os seus envolvimentos, digamos assim, coletivos dentro do processo também musical diante da pandemia, né? Justamente. E aí, fazendo um gancho com a Frida Kahlo, a pintora mexicana, ela era uma artista que valorizava muito a sua cultura, né? Ela, inclusive, as roupas que ela usava eram inspiradas na etnia da sua mãe, da sua família, que era a etnia terruana, né? Tijuana. Para você ver como a cultura ela é muito importante no nosso dia a dia e foi marcante na trajetória artística da Frida Kahlo. Ô Luciano, como é que você avalia também o valor dado para a cultura musical catarinense e a relação também da música com o nosso estado, através de expressões, de vestimentas, o valor também dessa relação cultural da música com o estado de Santa Catarina? Bem, eu acho que a tua pergunta deve ser no sentido do que o Brasil acha daqui, né? Eu estou achando que é mais ou menos por aí, também, né? Também. E o que o nosso povo, o catarinense, acha? Se tem realmente essa relação, essa ligação? Se saberia, por exemplo, né, nesse momento, pontuar essa relação cultural da música catarinense com o nosso estado? Bem, eu tenho uma opinião assim, que de repente muitas pessoas não vão concordar comigo, mas eu acho que tem uma razão histórica que vai aí de uns 300 a 400 anos atrás. Eu considero que nós somos um estado sem bandeira, né? O que quer dizer com isso? É por conta do processo de colonização do nosso estado, que foi diferente de outros processos econômicos, por exemplo, do Rio Grande do Sul e de outros estados, né, do Brasil. Aqui houveram colônias pequenas e diversificadas, alemães em Blumenau, italianos na região sul do estado, e assim por diante, né? E cada comunidade ou cada etnia, né, e cada colônia cuidava muito do seu espaço, da sua região. E eu acho que com o passar do tempo isso foi se proliferando, foi continuando. Então a gente ainda é um estado sem bandeira, eu acho. A gente não é assim, um estado unificado culturalmente como o Rio Grande do Sul. Eu acredito que isso nos causa alguns problemas de valorização, né? A gente fica muito assim só valorizando o que é regional, o que é local, mas não o que é de termos estaduais. Não sei se você me compreende. Sim, temos vários ouvintes aqui concordando com o que você está falando aqui, por exemplo, a Júlia, também a Michele e ainda a Ivone colocando em evidência que não conseguem ver essa relação realmente direta da música com a cultura no estado de Santa Catarina e poder aqui enaltecer a própria música catarinense no que diz respeito à cultura do nosso estado. Sim, justamente. Eu acho que a gente é um desafio que nós temos pela frente como artistas, e não só na música, eu acho em qualquer área, dança e teatro, assim por diante, é conseguir vencer esse processo histórico centenário, né? A gente precisa ser mais coletivos em termos estaduais, e não só ser coletivo em termos locais, sabe? Nós somos seres coletivos, mas eu acho que como Estado a gente ainda não é, mas podemos ser. Tá certo. Luciano, para poder finalizar aqui essa entrevista com você hoje na programação da Rádio CBN, vamos ouvir mais um pouquinho do single Sou Frida, agora colocada em evidência, né? Já recém-lançada nas plataformas digitais essa música, homenageando a pintora mexicana Frida Kahlo. Mais um pouquinho então da música Sou Frida. Uma caixa de tinta, Tijuana, Coyoacana, Casa Azul, o tempo vai voar. Deixa eu lhe pedir, deixa eu lhe falar, Pato de Palo vai realizar. Eu amo o leite que a ama me deu, eu bebo tudo que a água me dá. O riso, o espinho, o beijador, viver a vida com muito amor. Frida, sou Frida, calo nos pés, calo nas mãos. Sou Frida, não me calo não.
Luciano, Oi. fecha essa entrevista convidando os nossos ouvintes para conhecer um pouquinho mais esse trabalho, para acompanhar também você no dia a dia. Como é que a gente te encontra, Luciano? Bem, eu estou lá no Instagram, tem minhas músicas do Spotify, né, todas as plataformas digitais de música, tem a Sofrida e outras canções também, outros álbuns meus, tem vários vídeos meus no YouTube, Facebook, essas redes sociais de hoje em dia, né? Tá certo. Foi um prazer conversar com você, te receber aqui na programação da Rádio CBN, no nosso quadro Educação e Cultura. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Denise. Valeu. Luciano Candemil, que é percussionista, compositor, cantor e pesquisador em etnomusicologia. E apresentando aqui um pouquinho mais então do seu trabalho já nas plataformas digitais, o single Sofrida, em homenagem à pintora mexicana Frida Kahlo. Essa música exalta a garra e a vontade de viver da artista, que teve uma trajetória marcada por uma série de dificuldades e, ao superá-las, consolidou-se como importante figura da arte mexicana. E como ele mesmo colocou aqui, né, muito oportuna, principalmente o que estamos também vivendo, né, de tantas adversidades, sofrimento e amor, dor e alegria em tempos de pandemia.